Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Pauta 2, programa para te conectar aos principais assuntos do Brasil e do mundo nesta semana. E hoje a gente vai conversar sobre a tragédia no estado do Rio Grande do Sul, com chuvas intensas e as enchentes que afetam o estado, deixam pessoas desabrigadas, inclusive mortes também. Em 10 dias, o equivalente a um ano de chuva desabou sobre o estado, causando uma situação de colapso social. Quais as razões desse evento extremo climático? As chuvas já causaram ao menos 95 mortes, 131 pessoas estão desaparecidas e 208 mil desabrigadas, números considerados sem precedentes. Redes de solidariedade por vítimas de enchentes se espalham pelo Brasil. Mobilizações espalhadas pelo país pedem cobertores, água, roupas, itens de higiene para ajudar a população vulnerável no estado gaúcho. E nesta edição do Pauta 2, a gente conversa sobre os fatos relacionados a essa tragédia que está em curso, que continua acontecendo. Há inclusive previsão de mais chuvas, ventos fortes, inclusive para o estado do Rio Grande do Sul. A gente vai falar sobre os aspectos hidrológicos, meteorológicos, que levaram a essa tragédia, mas também sobre a possível preparação para esse tipo de desastre que vai se tornar, já se tornou cada vez mais comum, frequente nas nossas vidas por conta das mudanças climáticas. A gente, nesta edição, tem uma participação especial do diretor-geral do Sistema Sagres de Comunicação, Gerson Cruz, que é gaúcho, viveu em algumas das cidades que estão agora afetadas por essa tragédia, pelas enchentes, enfim, e nos traz um panorama ao longo desse programa, Gerson, para entender também o que é o estado do Rio Grande do Sul, a gente que está falando aqui de Goiás. Obrigado pela participação, Gerson. Eu que agradeço, que é um prazer participar. Interessante, eu estava na maquiagem agora, e a menina me perguntou, qual é a tua região, qual é a tua relação lá com o sul? Eu nasci lá. Então, literalmente, a região mais atingida, o epicentro, onde tudo começa, eu nasci e trabalhei ali. Então, estão sendo dias muito difíceis de acompanhamento, de angústia por não estar próximo aos irmãos, aos parentes, Então, é uma sensação difícil e o Rio Grande do Sul vai ter esse desafio agora de se reconstruir. Pois é, e me parece que está tão distante, Gerson? A gente ouve muito isso e é o que já aconteceu em outros lugares aqui do Brasil e do mundo também, essa expectativa e o planejamento, a perspectiva de reconstruir um estado, tantas regiões, tantas cidades. Mas isso parece estar tão distante, porque a tragédia está ainda agora tão latente, com muita gente desaparecida. Então, eu entendo que o planejamento é esse, que tem de existir, mas os dias estão tão compridos para a gente que nem lá está. É realmente uma situação bem desesperadora. Como é que você enxerga cada uma dessas cidades e como elas estão afetadas? Exatamente. Ontem nós discutimos isso aqui, inclusive na instituição, no sistema, no Sagres, na Renatos, que é nossa parceira, de prestar apoio e solidariedade às pessoas que estão lá. Então, chegou um momento que nós discutimos, vamos até o Rio Grande do Sul, vamos para o Rio Grande do Sul. Não, a orientação é não ir para o Rio Grande do Sul. Uhum. O Rio Grande do Sul é muito pelo contrário, na região de Porto Alegre hoje, na região metropolitana, a orientação dos governantes é sair de Porto Alegre, porque não há uma previsão de retorno. E o Guaíba, que eu acho que depois até vai entrar essa discussão aqui no programa, se é lago ou se é rio, as águas baixam muito, demora muito para baixar. Uhum. E esse é o grande problema hoje da região metropolitana. O que eu tenho acompanhado hoje pela manhã é que a região do Vale do Rio Pardo, que não foi tão atingida, e a região do Vale do Taquari, na região ali de Lajeado, Estrela, Roca Salles, Mussum, esses municípios, inclusive, foram dizimados, eles sumiram, a água baixou, e agora é possível enxergar o verdadeiro retrato da tragédia. E é um cenário de guerra. É um cenário de guerra. Eu conversava ontem com amigos e, enfim, dizia, a única diferença de uma guerra, para quem foi ou quem... é que não tem bomba, não há uma agressão e tal entre as pessoas, mas o cenário é de guerra. E a região metropolitana de Porto Alegre ainda deve demorar a baixar essa água. E aí ainda não se tem uma noção clara do que realmente aconteceu.
Com essa perspectiva de chuvas, né? De chuvas para o final de semana. Ainda, né? Isso é interessante porque é um cenário muito diferente daqui de Goiânia, por exemplo, que é uma cidade acidentada, claro, tem cidades mais acidentadas que Goiânia, tem Belo Horizonte, mas é uma cidade em que a chuva cai e a gente está vivendo esses momentos de mudanças climáticas em que a chuva é muito mais intensa do que em outros anos e causa alagamentos, mas o alagamento vai embora em minutos, em coisa de 30, 40 minutos no máximo. Aquela rua que estava debaixo de água, você já vê de novo a rua, né? Você já consegue transitar ali de novo. Por isso, a gente tem esses rios aqui, córregos, que vão levando a água embora depois dessas chuvas intensas. E lá não, foi impressionante esse fim de semana agora, em que os olhos do Brasil se voltaram definitivamente para o Rio Grande do Sul, quando a gente tomou noção desse tamanho, né, da tragédia. O Guaíba estava com os seus 5 metros e tanto acima do nível, e isso continuou no sábado. Continuava no domingo, na segunda, na terça-feira foi que caiu, diminuiu 13 centímetros. O que ainda é muito pouco, mas foi quando houve uma redução mais considerável, né? Pela última leitura está em 5,10. Isso é interessante. No mercado público de Porto Alegre, e até a minha filha, na última semana, ela disse, nossa, no colégio, eu fui visitar o mercado público com a turma do colégio e na aula de história eles passam com os alunos e mostravam a placa no mercado público. É uma placa onde dizia 4 metros e 76 centímetros. 4 metros e 76. É uma marca histórica da enchente de 1941. E a placa está lá. Então eles mostravam para os alunos, olha, a água bateu aqui. Só que agora foi às 5h27. Às 5h27. Então, assim, ela me disse, nossa, não tem mais a história. Eu disse, não, a história vai ter que ser reconstruída. E se observava essa placa como sendo algo inatingível. Algo inatingível. Uma coisa da história, do passado. Exatamente. E isso também, Rubens, para quem conhece Porto Alegre, que é folclórico e já foi motivo de muita discussão da real efetividade desse feito, dessa construção, que é o Muro da Mauá. Né? É um muro, se não me falha a memória, de 3 metros de altura, que ele é construído em 1970 ao redor do antigo porto da cidade, justamente para evitar que a água invadisse o centro histórico, que hoje é o centro histórico da cidade de Porto Alegre. Então sempre se discutiu muito, vamos derrubar o Muro da Mauá, vamos construir aqui um grande centro de eventos. Então a gente está vendo imagens aí, né, que é incrível, e sempre se discutiu muito isso, assim. Se era necessário ter necessário ter esse muro. Porque, afinal de contas, década de 40, nós estamos... Né? E agora, recentemente, faz um ano isso, o governador do estado, o Eduardo Leite, ele apresentou um projeto muito interessante para transformar essa área portuária, né, que são galpões antigos, muito bonitos, transformar numa área de convivência, num centro de eventos. Era um projeto maravilhoso. E, de repente... E o muro ficou baixo, então? O muro... aí que está. Aí que está. Tem uma discussão em cima disso e uma responsabilização também em cima disso aí. Que as comportas que foram construídas há muito tempo também falharam. Parece, se não me engano, 26 comportas, só 4 funcionaram. Que coisa. E, Gerson, a gente fica olhando as imagens e pra gente, eu, por exemplo, que nunca fui ao Rio Grande do Sul e outras pessoas, a gente não consegue dimensionar o tamanho dessa tragédia e como essa água vai avançando para dentro da cidade. Você falava agora há pouco sobre essas cidades, regiões nos vales. Você pode explicar para a gente como são essas regiões cercadas por rios, regiões construídas entre vales? Porque parece que a gente não consegue, né, entender como essa água consegue avançar tanto dentro das cidades. Assim, Jéssica, importante eu acho que um contexto histórico disso. Que regiões são essas? O Rio Grande do Sul, assim, ele é formado inicialmente pelos estancieiros portugueses e espanhóis, que tinham as suas grandes fazendas que ocupavam as regiões planas, com as suas áreas de criação de gado, de produção, enfim. Os imigrantes chegaram ao estado, os alemães e os italianos, e ocuparam essa área, justamente essa área que foi alagada. Então, ali, na região do Vale do Rio Pardo, do Vale do Taquari, a região do Vale dos Sinos também, que agora começa a ser atingida, é uma região colonizada por alemães. Então,
Se você vai ao Rio Grande do Sul, festas germânicas, muitas tradições germânicas cultuadas, as casas, os jardins, né? Então tem ali, você enxerga a cultura germânica nessa região, né? A serra, o italiano chega depois, o que sobra para ele é a serra. Ele é obrigado a subir morro. A gente brinca lá que no Rio Grande do Sul que o italiano tinha que plantar com aquele bodoque, né? Porque foi o que restou. E a serra também foi atingida, a região de Gramado, Canela, Caxias do Sul também muito atingido. Mas o que é o Vale do Rio Pardo e o Vale do Taquari? São dois rios. São dois rios, né? O Rio Pardo e o Rio Taquari. E são rios densos. E o que acontece? A imigração, a colonização, ela se dá ao redor desses rios. Então as pessoas construíram as suas casas ali. Porque evidentemente que... É como se fosse o Vale do Rio, né? É o Vale do Rio. Eles construíram ao redor. Então cidades pequenas como Roca Salles, Mussum, que eu digo pequenas, são cidades de 15, 20 mil habitantes, cidades antigas. Essas foram muito atingidas. É a terceira, a quarta vez agora. E aí assim, então, o Vale do Rio Pardo, o Vale do Taquari, tem essa composição. As cidades elas foram criadas ao redor. E isso era normal. Então, assim, enchente, eu trabalhei muitos anos como jornalista nessa região, é a minha região, foi onde eu iniciei a minha carreira profissional, e era tranquilo, era de comum, né? A gente cobrir as cheias. Né? Então, assim, olha, o Rio Taquari vai subir, a gente já sabia até o que ia acontecer. Posiciona lá, ajusta aqui, as pessoas serem socorridas num ginásio, era uma coisa natural, a prefeitura já tinha o modus operandi, entendeu? Olha, bota lá no ginásio, ajusta e tal, a água baixa, volta todo mundo para suas casas. Só que agora, de um tempo para cá, não. Está só aumentando. Só aumentando, essa é a questão. Uma rotina de cheia, né? Não de desastre dessa magnitude. E só para a gente ainda ter essa noção, Gerson, a gente antes aqui de começar, né, o programa, estava vendo um vídeo que, pelo que você estava dizendo para a gente, dá um panorama do que está acontecendo em Porto Alegre. Vamos acompanhar esse vídeo, que é da livraria... Taverna. Né? Vamos acompanhar esse vídeo. E a gente acaba de entrar aqui na livraria. A situação é essa. A água tomou conta totalmente da loja. A gente ergueu os livros, só que todos os móveis, né, estão abaixo da água e, como são de MDF, de madeira, contato com a água, acho que todo mundo sabe que eles abrem, eles não resistem. E, assim, um prejuízo gigantesco que a gente vai ter aqui, e a gente levou 3 anos para pagar esses móveis, e é muito triste, assim, sabe? A quantidade de perdas que não só a gente, mas que todo mundo, né, em Porto Alegre, no interior do estado, tá tendo. Bem difícil, né? Um sonho e um trabalho de 10 anos ser levado assim e destruído pela água, pela imprudência do poder público, pelo negacionismo climático e por tudo isso. E tá aí o resultado. Com contato, inclusive, para ajuda especificamente, né, para a Livraria Taverna. E nós aqui também, né, do Sistema Sagres, estamos imbuídos, né, dessa missão de ajudar da maneira que cada um puder. Temos também contatos aqui, inclusive a qualquer momento a gente vai disponibilizar o QR Code aqui na tela para você também ter a possibilidade de ajudar tantas pessoas que estão precisando desse auxílio lá no Rio Grande do Sul. E além do prejuízo financeiro, Gerson, nesse caso da livraria, mas, claro, de tantos outros empreendimentos, pessoas, casas, esse caso da livraria você estava dizendo para a gente que é simbólico, né? Ele evidentemente tem perdas muito maiores, né? Claro. Que eu fui impactado por esse vídeo, e essa livraria, ela fica no Centro Histórico de Porto Alegre, na Casa de Cultura Mário Quintana, que é um ponto turístico da cidade. Ali foi um hotel, muitos anos, onde morou o nosso poeta, o Mário Quintana. Inclusive, ao visitar a Casa de Cultura, o quarto do Mário Quintana está intacto lá, né? É muito interessante. Só que é emblemático, porque é o centro histórico.
E tem outra coisa que me chama a atenção, que eu acho que é importante aí, é o sonho, né? É o sonho, é o sacrifício de pagar os móveis. E o caso dele, são milhares de pessoas nessa situação, né? Perderam casa, perderam tudo, literalmente, né? E eu acho que tem a questão assim, recuperação. Como é que faz agora? Né? Como é que faz? Uma situação até tranquila ali, pelo que a gente consegue ver, né? Enfim, mas é isso, é um sonho. E como reconstruir isso, né? Ontem à noite o governador, Eduardo Leite, acho que a gente vai ouvir aqui daqui a pouco, mas ele se reuniu com 60 empresários, 60 empresários gaúchos. Disse que foi uma reunião tranquila pela informação que a gente tem, inclusive pela imprensa, onde eles sugeriram, né, contratar inclusive uma empresa especializada em catástrofe, que é uma empresa americana que trabalhou na recuperação da cidade que agora não me fugiu. Nova Orleans. Isso, do furacão Katrina. Do Katrina, exatamente. E um cenário muito parecido porque a tempestade do furacão levou a água, inclusive Nova Orleans também é uma cidade baixa, né? Então a água invadiu e ficou. Tem áreas de Nova Orleans que até hoje não foram reconstruídas. Exatamente. E a sugestão foi essa, de que se contratasse essa empresa ou especialistas, e o Estado vai ter que se mobilizar para isso, enfrentar isso de frente, assim. Agora, o Rio Grande do Sul, diga-se de passagem, enfrenta essas intempéries climáticas há um bom tempo. Né? Agora, setembro do ano passado estava sofrendo. Setembro do ano passado, mas eu estou recordando aqui, 2017, tá? 2017, eles chamam de microexplosão, enfim, um nome que os ambientalistas quiserem dar e tal, mas a cidade foi devastada por muito mais vento do que água, né? Mas assim, eu lembro que foi meia hora de raios, e foi isso também, tá? Meia hora de raios contínuos e muita trovoada, e quando no outro dia, quando termina tudo, quando tu abre a porta da tua casa, que tu começa a sair pela cidade, é inacreditável. Isso em 2017. Um cenário parecido com o furacão. Né? Exatamente. Então o Rio Grande do Sul vem enfrentando isso sistematicamente. Ao longo aqui desta edição do Pauta 2, a gente vai apresentar formas confiáveis para você ajudar tantas pessoas atingidas pela tragédia climática no Rio Grande do Sul. A gente assim termina este primeiro bloco do Pauta 2, daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre a preparação possível de cidades como Porto Alegre, como Canoas, como tantas outras no Rio Grande do Sul, mas também no resto do país, diante dessas tragédias climáticas que acontecem cada vez mais frequentemente. A gente volta já com o próximo bloco do Pauta 2. Estamos de volta com o Pauta 2, que nesta edição trata do desastre no Rio Grande do Sul, que abate Porto Alegre e tantas outras cidades lá no estado gaúcho. Isso já entrou para a história do Brasil, né, como um dos mais graves desastres já enfrentados pelo país. Em 10 dias, o equivalente a um ano de chuvas desabou sobre o estado, causando uma situação de colapso social, e é exatamente por conta desses problemas que a gente oferece aqui, né, as opções confiáveis para você fazer a sua doação. Há a oportunidade de você fazer a doação por meio do SOS Rio Grande do Sul. O governo do Rio Grande do Sul criou um comitê gestor para a conta SOS Rio Grande do Sul, que é o canal oficial, então, de doações do Estado. O grupo é formado por entidades públicas e privadas que vão definir ações, medidas, critérios de distribuição das doações arrecadadas pela chave Pix do canal. As doações, então, para a conta SOS Rio Grande do Sul devem ser feitas via Pix. A chave é um CNPJ 9295800000138. E a gente também disponibiliza aqui um canal, né, uma possibilidade por meio do próprio sistema Sagres de comunicação, da Renapse, com o QR Code na tela. Você também pode, por meio desse canal, fazer a sua doação para o Rio Grande do Sul. Jéssica. E para saber se as cidades estavam ou não despreparadas para eventos climáticos como esse, a gente conversa a partir de agora aqui no Pauta 2 com o Jorge Babaroto. Ele que é hidrólogo da Sala de Situação do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. Jorge, bem-vindo aqui ao Pauta 2.
Todos estamos à disposição aqui do Semadem para falar com vocês. Jorge, mesmo que o Estado estivesse preparado para o que aconteceu no Rio Grande do Sul, esse volume de água, ele é maior, né? Ele era possível ser previsto da maneira que aconteceu? Sim, havia previsões de grandes volumes de água, sim, mas essa variação foi até além do que as previsões diziam. Então, assim, havia uma previsão de grandes volumes de chuva para todos esses dias, mas foi observado a concretização de mais volume ainda, muito acima do que já ocorreu no estado como um todo, tá? E, de certa forma, essas chuvas, elas se distribuíram por boa parte do estado, mas inicialmente elas se concentraram nas bacias do Jacuí e do Taquari, de forma concentrada em alguns dias, que ocasionou a elevação muito acima do normal nos rios dessas bacias, do Jacuí e do Taquari principalmente. E toda essa água, hoje é o que a gente está vendo na elevação do Guaíba, lá em Porto Alegre, situação que ainda deve permanecer no estado e, infelizmente, com mais previsão de chuva para o final de semana, tá? Pois é, Jorge, ainda no início aqui da nossa conversa, eu queria que você nos localizasse sobre o que aconteceu, né? Já vi algumas explicações sobre essa chegada da frente fria a Porto Alegre, que ela ficou presa, digamos assim, né, confinada ali ao sul do país, por conta de um centro de alta pressão aqui no meio do país, onde a gente está falando, em Goiás, enfim, no meio do país, com esse centro de alta pressão, e a chegada também de massa úmida da Amazônia. Isso ficou concentrado no Rio Grande do Sul, por isso aconteceram essas chuvas tão fortes, acima do que se é esperado. Gostaria que você contextualizasse isso, mas também sobre o preparo. Essas tragédias climáticas, a gente já viu, elas estão e vão continuar sendo cada vez mais frequentes. Como é que o preparo pode existir em tantos municípios pelo país que são sujeitos a esse tipo de coisa? Bom, então, falando do fenômeno em si, foi isso, resumindo isso, é isso que você falou mesmo, tá? Houve esse corredor de umidade da Amazônia associado com a subida das frentes frias, e isso tudo bloqueado pelo bloqueio atmosférico nas regiões mais ao sudeste, centro-oeste do país. E isso ocasionou com que essas chuvas ficassem concentradas principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Então, caiu esse grande volume de água em vários dias, de forma estacionária, como a gente chama aqui, né, em diversas bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul. Tanto, não só nessa parte mais centro-nordeste do Rio Grande do Sul, né, que envolve essas bacias que eu falei e que escoam todo para Porto Alegre, tá, toda essa região, como também houveram bastante volumes significativos ali no oeste do Rio Grande do Sul, que também está sofrendo problemas, a bacia do Uruguai. Hoje, se for ver os níveis lá nas cidades de São Borja, Itaqui, Uruguaiana, esses municípios estão com níveis elevadíssimos, e são bacias diferentes, estão no mesmo estado, mas são bacias diferentes. Tá? Então, assim, todo o estado foi afetado por essas condições meteorológicas, e isso associado com a condição de rios que se elevam muito, e as planícies são ocupadas por muitas cidades em toda essa região. Isso chegando até no Guaíba, e só para ter uma ideia, né, o nível do Guaíba ele tem uma condição de normalidade até 3 metros, e hoje o Guaíba já está acima dos 5 metros, e assim deve permanecer por mais algum tempo. Ou seja, enquanto estiver acima dos 3 metros, Porto Alegre continua sofrendo os impactos dessa cheia. E essa cheia hoje ela também já está tomando ali na região de Pelotas, Rio Grande, São Lourenço do Sul, regiões mais ao sul, que estão já sofrendo os impactos dessas regiões e devem continuar sofrendo também. Indo para as questões relacionadas ao preparo das cidades, isso não é uma questão que a gente tem que tratar pensando só para o momento do desastre em si. Isso envolve desde o planejamento urbano que não foi adequado, pensando os espaços geográficos que as cidades ocupam ou como elas ocupam, tá? Isso vindo mais para o presente, associando com a forma como as mudanças climáticas estão ocorrendo, acontece que nem Estado, nem as instituições, nem a população foi devidamente preparada para lidar com o agravamento dos fenômenos que essas mudanças ambientais estão acontecendo. Ou seja, já estamos atrasados. Então, a partir de agora, com a ocorrência desses eventos, como vamos passar a lidar com a visão de que esses eventos tendem a ocorrer de forma mais frequente e com essa magnitude que não era comum até então? Então, o problema ele é histórico, ele envolve questões sociais profundas, históricas,
associadas a questões ambientais que estamos vivenciando agora e que tendem a se tornar cada vez mais frequentes. Eu acho que seria essa a ideia Sim. principal. Jorge, eu queria pegar esse gancho da frequência, que eu acho que isso é uma coisa que angustia. Eu estou falando aqui um gaúcho que morou, que nasceu no Vale do Rio Pardo, trabalhou no Vale do Taquari, conhece ali a região, e essa questão da frequência, isso é uma coisa que preocupa muito, né? Porque antigamente o Taquari ele subia, o Rio Jacuí subia, as pessoas enfrentavam isso com uma naturalidade, né? Eram alojadas num ginásio, 5 dias depois voltavam e a vida seguia num processo natural, né? O que a gente está vendo hoje é que mudou. E aí eu lhe pergunto, o Rio Grande do Sul, ele é um estado propício a isso? A gente se pergunta, Uruguai, Argentina, não acontece isso? Santa Catarina com menos frequência, mas por que o Rio Grande do Sul está sendo tão castigado? De certa forma, o país todo, ele vai ter em cada região suas peculiaridades e propensões. Todo o país, de certa forma, ele tem localidades suscetíveis a esses eventos. O que a gente está vendo no Sul foi uma condição muito acima do normal, como você colocou. Né? Eu que estou aqui no Semaden há 8 anos, eu já vi muitos processos de cheia ali no Vale do Taquari, no Caí, e foi desse nível que você falou mesmo. Houve alguns danos, sim, né? Às vezes até perda de vidas também, claro, mas com menor intensidade. Isso não é uma condição só do Rio Grande do Sul. Né? O que aconteceu no Rio Grande do Sul e que está chamando a atenção agora é que todo o estado praticamente está sofrendo com esses fenômenos dos dias recentes. Tá? Mas se você pega as ocorrências de São Sebastião aqui em São Paulo no ano passado, se você pega as ocorrências de 2022 ou de 2011 em Petrópolis, foram ocorrências, desastres muito mais localizados, vamos dizer assim, mas que teve danos tão graves quanto a gente está vendo hoje. O que aconteceu, a surpresa que a gente está vendo agora é a tamanha espacialização dessas ocorrências. Mas o que eu posso dizer é que todo o país, em todas as regiões, há localidades mais ou menos espacializadas suscetíveis à ocorrência de novos desastres. E essa frequência tende a aumentar por conta tanto do agravamento das mudanças climáticas, quanto pelo aumento das nossas cidades de forma desordenada e pela falta de preparo que a gente está tentando superar de forma bem gradual para enfrentar esses eventos. Então, é uma conjunção de fatores. Como a gente pode prever o escoamento da cidade diante de um relevo como esse? Tem uma previsão de quando essa água vai começar a baixar ou vai totalmente baixar? Como vai ser esse escoamento? Bom, o que as projeções têm mostrado, e aqui eu me baseio muito nas projeções que o pessoal do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Federal do Rio Grande do Sul tem feito, tá? Um pessoal renomado que vive em função desses trabalhos, eles mostram que o Guaíba deve permanecer acima dos 5 metros até hoje e amanhã o nível tende a abaixar. Mas, como eu disse, há previsões para que novas chuvas ocorram nessa região centro-norte do Rio Grande do Sul, ou seja, mais uma vez, Vale do Jacuí, Vale do Taquari vai ter volumes significativos de chuva, esses rios podem voltar a subir de novo, não dá para estimar ainda se vai subir muito ou pouco, mas a tendência, como o solo já está saturado, né, a tendência é que essa água toda vai escoar e esses rios vão se elevar novamente, ou seja, essa água do Jacuí, essa água do Taquari cair de novo, caindo novamente nessas regiões, vai ter mais água chegando no Lago do Guaíba. Então, o Guaíba que vai começar a baixar um pouco agora, daqui uns dias ele vai voltar a ter um repique novamente, se essas chuvas se concretizarem. E aí volta o que eu falei no começo. Dessa forma, o nível do Guaíba vai permanecer acima dos 3 metros. A dificuldade de escoamento do Guaíba está no fato de que ele já está numa região mais plana de relevo. Então, o escoamento ali ele já não tem uma velocidade tão alta como as regiões mais a montante. Então, essa água ela fica ali represada, escoando de uma forma mais gradual. Então, você pensa que você tem uma região mais baixa, onde se concentram as águas, e você escoa de forma mais lenta. Então, você tem muita água chegando com escoamento em baixa velocidade,
e aí essa água vai ficando represada. Não há projeção hoje, recente, para que o nível do Guaíba abaixe dos 3 metros. Abaixo, como ocorreu em 41, eu vi um dado que mostrou que o Guaíba levou pelo menos 30 dias para retornar abaixo dos 3 metros. E isso é uma projeção possível para esse momento que a gente está vivendo. Jorge, você citou isso, né, sobre as previsões numa resposta anterior, sobre o que a gente já tinha de informações antes dessa tragédia acontecer, sobre o volume de chuvas que cairia, né, nessas regiões, e já havia uma previsão de que um volume alto aconteceria, mas não com o que de fato aconteceu. Qual que é a nossa noção de precisão dessas previsões? A gente consegue ter noção efetivamente de quando um desastre dessa magnitude pode acontecer ou a gente ainda não consegue fazer isso? Sim, hoje já dá para... Quando o evento ali... Existem vários modelos meteorológicos, vamos dizer assim, tá? Então, quando esses vários modelos eles se convergem numa determinada previsão, isso mostra que as previsões meteorológicas caminham para a concretização desses eventos mais extremos. Tá? Então, a gente baseia as previsões hoje em dia em diversos modelos meteorológicos. E isso foi o que aconteceu nesse cenário do Rio Grande do Sul. Vários modelos dizendo as mesmas previsões intensas para o Rio Grande do Sul. Tá? Dada a previsão, o sistema federal, desde a Defesa Civil Nacional, CEMADEM, INMET, ANA, CPRM, defesas estaduais, já vão se preparando. Só que o que acontece é que a efetivação dos planos de contingência depende muito de começar, hoje em dia, infelizmente ainda é assim, depende muito daquilo que vai acontecendo nos dias próximos desses eventos para se tomar as decisões. Talvez isso seja o que precisa ser melhorado hoje. Talvez já deixar uma prontidão um pouco maior nessas localidades quando essas previsões forem drásticas. Eu não estou aqui culpabilizando de forma alguma qualquer defesa civil, mas o sistema como um todo precisa se articular de forma melhor diante dessas previsões e também entre eventos, vamos dizer assim, a gente precisa repensar melhor como a gente prepara a sociedade, a população, para lidar melhor com essas informações, para que eles também, tanto de cima para baixo, Estado-população e de população para Estado, possam responder de forma mais efetiva para esses eventos. Eu acho que essa é a grande lacuna que a gente tem que enfrentar hoje. Jorge, pegando esse teu gancho, a cidade de Blumenau, em Santa Catarina, também muito já historicamente castigada por isso, ela investiu fortemente em tecnologia e hoje a cidade não mudou. O rio Itajaí continua lá, a cidade está lá e os moradores enfrentam isso com naturalidade, porque faz parte da vida deles. O investimento em tecnologia é mais do que necessário nesse momento. E eu te pergunto isso porque logo que começou, eu lembro de algumas falas de alguns veículos de imprensa dizendo o seguinte: não, o solo já estava encharcado, né? E isso deve ter ajudado. Não sei se é isso, né, da sua especialidade, mas eu lhe pergunto, o investimento alto em tecnologia pode ajudar nisso, ou deve? Deve sim, tanto no sentido de melhorar a gente já tem uma instrumentação em crescimento e desenvolvimento hoje, mas isso tem muito a melhorar ainda. Tanto no sentido de radares, de pluviômetros, de equipamentos que medem essa umidade do solo. Tudo isso pode vir a ser melhorado, mas esse investimento também vai no sentido de como damos suporte para os órgãos mais locais também. As defesas civis ainda são muito deficitárias no país hoje. A gente, quando fala em defesa civil, pensa nas estaduais, que às vezes tem um pouco mais de estrutura. A Defesa Civil de Santa Catarina é uma referência para o país hoje também, mas se você for para uma defesa civil municipal das regiões mais interiores, às vezes você tem defesa civil com 2, 3 pessoas. Então, assim, o investimento em tecnologia, sim, para melhorar a nossa condição de monitoramento e de previsão, tá? O que se tem, o que eu quero dizer a gente já tem uma cobertura de pluviômetros, que são os equipamentos que medem chuva, espalhados pelo país, mas ainda é pouco, é muito pouco. Se a gente tiver a cobertura de radares hoje hidrometeorológicos para o país,
tem uma boa cobertura, mas ainda é pouco. Porque às vezes um radar para de funcionar, até ele ter a manutenção para retornar, demora, você precisa de sobreposição. Então a gente precisa de investimento tanto na parte de estruturação, quanto nas questões não estruturais também. Tá? Isso ainda é o que tem que ser pensado no sentido de investimento ainda, né? Aí outras questões também não estruturais, como mapeamentos de risco. Aqui no CEMADEI mesmo, a gente usa dados que nos fornecem. Tem áreas que têm mapeamentos de risco de 2012, que já estão completamente desatualizados. Então precisa de instituições que dê o apoio para municípios que não têm essa capacidade técnica de recurso humano para fazer esses mapeamentos. Precisa também de instituições que façam com que esses mapeamentos se atualizem de formas mais rápidas, tá? Além do conhecimento das vulnerabilidades sociais de cada região, que muda muito de lugar para lugar. Jorge Barbaroto, hidrólogo, conversando com a gente direto da sala de situação do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. Ao fundo a gente vê exatamente a sala de situação que está mobilizada, né, Jorge, nesse momento sobre a tragédia, mobilizada em torno da tragédia no Rio Grande do Sul. Muito obrigado pelo tempo aqui para atender o Sistema Sagres aqui de Goiânia. Um abraço a você e um ótimo trabalho. Obrigado, a gente segue à disposição e toda solidariedade ao povo gaúcho aí nesses dias. É isso. Obrigado, Jorge, pela entrevista. E a gente faz mais um rápido intervalo aqui no Pauta 2, que trata sobre a tragédia climática no estado do Rio Grande do Sul, com a minha participação aqui, Rubens Salomão, com a Jéssica Dias e com o diretor-geral do Sistema Sagres, o Gerson Cruz, com a visão, de fato, de um gaúcho que conhece a região, conhece as bacias hidrográficas, inclusive. Então, fique conosco. Daqui a pouco a gente fala especificamente sobre essas mudanças climáticas e como elas têm afetado a nossa vida, ainda mais por conta desses desastres tão frequentes. Até já. De volta com o Pauta 2, que nesta edição trata da crise climática no Rio Grande do Sul, nessa tragédia ao longo da última semana. E a partir de agora, para tentar entender as origens do problema, para isso a gente recebe aqui no estúdio do Pauta 2 a professora Gislaine Luiz, e mais uma vez conosco aqui no Sistema Sagres de Comunicação, pesquisadora do Instituto de Estudos Socioambientais, do IESA, da UFG, Universidade Federal de Goiás. Professora Gislaine, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. A senhora esteve conosco na primeira edição do Pauta 1, que Sim. é um programa irmão do Pauta 2, Sim. que vai agora sempre às terças-feiras, e falando exatamente sobre um assunto que tem tudo a ver com o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul e que acontece frequentemente em outras localidades do país, né, que são as consequências das mudanças climáticas. Sim. A gente falava naquela edição sobre isso. Como é que a senhora está enxergando agora essa crise climática no Rio Grande do Sul? Inclusive, gostaria que a senhora já explicasse as causas, né? Como é que isso chegou a esse volume de água lá no sul do país? Bom, em primeiro lugar, né, muito obrigada por estar aqui novamente. E trabalhar esse tema, falar nesse tema é gratificante, né, porque é uma possibilidade da gente colocar os que as nossas pesquisas estão apontando, né? Então, no Rio Grande do Sul, nós já estávamos, já havia desde março um direcionamento para chuvas acima do normal. Só que nesta dimensão não era o esperado, né? Não nesta dimensão. Então, vamos abordar o que quando a gente vê um evento extremo como esse, sem proporção, né? É de uma grandiosidade, porque em poucos dias foram 900, em algumas regiões a chuva variou de 400 a 900 milímetros de água, né? Em poucos dias. E só para ter uma ideia, Goiânia, em média, nós aguardamos durante um ano 1.500 a 1.600 milímetros. Então, só para ter uma dimensão assim da proporção, né? Então, não é só extremo, é dilúvio, né? Eu considero como sendo dilúvio. E vem reforçar aquilo que nós já estamos falando já há alguns anos, né? Sobre o que significa, o que vem a ser esses eventos extremos
e a necessidade da gente, enquanto sociedade, nos organizarmos para receber esses eventos. Porque assim como ocorre um furacão, um vulcão, nós podemos, na atmosfera a gente prevê, mas a gente não tem como dissipar o evento, não tem como impedir o evento. Então, nós estamos vendo, então, as coisas acontecerem de uma forma bem mais rápida do que havia sido previsto anteriormente. Bom, então é uma catástrofe para aquela população, mais de 80, acho que em torno de 80 cidades do Rio Grande do Sul foram afetadas, né? Com mortes, muita gente Desabrigada, né? Desabrigadas, e além dos desabrigados, aqueles que tiveram a saúde, né, afetada de alguma forma. Então é sem precedentes. Nós tivemos no Rio Grande do Sul, na década de 1941, uma enchente que mais ou menos foi similar, mas inferior a esta. Se não me engano, o Guaíba, naquele momento, ficou em 4 metros, né, acima. 4,76. O Gerson, no começo do programa, lembrou, inclusive, da história que tem na cidade, tem placa, inclusive, que 4,76. registrava Foi esse 4 número. de 76. 4,76. 4 metros 76 76 centímetros. Agora já está chegando a 6, né? A 5,27 chegou. Pois é, chegou. Então, nós estamos com um evento atípico dentro da história humana, né? De contagem humana. Professor, qual que é a relação das mudanças climáticas com esse tipo de evento? Primeiro, nós estamos tendo, um evento que ocasionalmente ele pode acontecer, né? Ele ocorreu em função, vamos falar em princípio, do que aconteceu na atmosfera, né? Então, nós estamos no Rio Grande do Sul com uma condição de atmosfera em que 3 sistemas atmosféricos estão atuando simultaneamente. O primeiro é o El Niño. Ele está enfraquecido, mas ele ainda está atuando. O El Niño começou a atuar em junho, julho do ano passado. Ele já teve a sua fase forte, por isso nós tivemos aqui uma certa irregularidade durante o nosso período chuvoso, né? E as altas temperaturas, as ondas de calor estão associadas. E agora o El Niño está se enfraquecendo e, ao que tudo indica, nós vamos caminhar para um Laninha novamente, né? Bom, então o El Niño enfraquecido, ele está atuando. Quando o El Niño atua, naturalmente as condições da atmosfera no sul do país leva para uma atividade convectiva maior, e isso quer dizer chuva, né? Além do esperado. Em 82 nós tivemos um El Niño muito forte e que Santa Catarina, Blumenau ficou por baixo da água mesmo, né? Então é uma relação. El Niño significa muita chuva no sul. Esse é um fenômeno que está atuando. O outro fenômeno, o outro sistema atmosférico é que sobre o Rio Grande do Sul, sobre o sul, nós temos uma condição de uma atmosfera de baixa pressão, que é uma outra condição que também favorece a convecção do ar, formação de nuvens e chuva. Associada a esses 2 sistemas que já estão atuando, nós temos o avanço, né, o escoamento da umidade da Amazônia, que está chegando ainda no Rio Grande do Sul. Então, são 3 sistemas que estão atuando e que favorecem as elevadas pluviometrias, digamos assim. Associado a isso, nós estamos no interior do país, na parte centro do país e mais central, nós estamos com essa condição de atmosfera que nós temos em Goiânia, representa isso. Nós estamos com um ar de alta pressão, de elevada temperatura e baixa umidade relativa do ar. E céu de brigadeiro quase todo dia, né? Isso. Então não está chegando isso aqui, está ficando e lá aí, no sul. O que essa condição atmosférica que está atuando aqui vai influenciar lá? Cria um bloqueio atmosférico. O ar que está lá, esses 3 sistemas que estão lá, é impedido de dissipar por esse bloqueio atmosférico que a região central do país está nesse momento, chegando até São Paulo, acho que norte do Paraná, né? Gerson. Eu perguntei isso há pouco para o nosso entrevistado, o Jorge, da Semadem, justamente isso, né? O que intriga é porque o Rio Grande do Sul passa tanto por isso. Né? Por que o Rio Grande do Sul? O que tem naquela região ali,
né? Porque o Uruguai não tem passado, a Argentina, né? Santa Catarina também tem passado ao léu assim, mas por que o Rio Grande do Sul? O que tem ali que propicia isso? Condição de relevo. Condição de relevo. Você tem ali o Planalto Gaúcho, né? Você tem as elevadas altimetrias na borda leste, depois você tem o Planalto Gaúcho e uma condição de bacia ali, na bacia hidrográfica do Guaíba, onde foi mais afetada? Vale do Taquari, Vale do Taquari. Isso. Né? Você tem ali uma condição de relevo que propicia o escoamento do ar, a concentração e a precipitação. Além disso, você tem a configuração das bacias hidrográficas. Né? Professora... Que aí chove nas bordas, na área central também, mas o que chove nas bordas vai carreando tudo por efeito gravidade, vai chegando então até as áreas mais níveis, menos elevados, que é o Guaíba, que é lá em Porto Alegre, o Guaíba, que é lago ou é rio? É lago. Pela configuração dele, ele é lago, né? Então, Guaíba, ali no Vale do Rio Pardo, Vale do Jacuí. Vale do Rio Pardo, exatamente. Então, ali você vai adentrando. E aí, essa água que vai chegando pelas bordas, vai alimentando os seus tributários. Então, quando ela chega num determinado ambiente, ela estoura. Né, como acontece em Goiás Velho, vira e mexe, está alagando ali estoura. A diferença é que lá não fica, né? Não. Ela vai embora com o Rio Vermelho. Né? Mas ali, eu estava vendo a próxima Porto Alegre, ali que pega a lagoa, não só do Guaíba, o Lago Guaíba, mas também outra lagoa mais a sul, a declividade... Lagoa dos Patos? É muito baixo e é plano. Né? E isso favorece a entrada da água que chegou, então, das áreas mais elevadas. E tem um fator também que sempre se comenta muito, que é o que deságua no mar. Né? A Lagoa dos Patos sai do Guaíba, vai para a Lagoa dos Patos, é a corrente marítima, que na verdade, o vento leva a água de volta. Sim. Então não consegue avançar. Né? E por isso que demora tanto a água baixar. A água baixar. E aí, pelos próximos 10 dias, né, ou mais, eu acredito que é mais, não tem assim, possibilidade, não se espera que a água baixe. Professora, para além da questão atmosférica que a senhora falou, a questão também do fenômeno del Niño, há também uma questão associada com a transformação dos biomas brasileiros? Por exemplo, com certeza. O desmatamento em larga escala do Cerrado aqui nas últimas décadas. Com certeza. Vou só te dar um exemplo. Se nós temos um desmatamento excessivo, região do Cerrado, não vou pegar Goiás, mas vou pegar o Cerrado como um todo, porque é onde o agronegócio tem uma ação mais efetiva, digamos assim, com grandes desmatamentos. Né? Então, naturalmente, nós já temos essa possibilidade dessa condição atmosférica de ar seco e alta temperatura. Isso é natural, acontece, né? Todo ano acontece. Mas com a implementação de grandes áreas de pastagem, grandes lavouras, eu estou mexendo no balanço energético do planeta, da superfície. E isso acentua a elevada temperatura. E daí, quando acentua para temperaturas mais elevadas, eu fortaleço essa área, essa zona de alta pressão que a gente está falando, a gente está fortalecendo ela com altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar e o bloqueio se acentua. Então, aí o bloqueio se acentua. Por outro lado, no sul, que eu tenho também uma agricultura bastante intensiva e uma pecuária também bem intensiva, então a forma como aquela superfície se encontra, ela está totalmente inapta a absorver a água, numa condição já natural. Já em eventos extremos, eu já nem falo, porque está caindo muita água em pouco tempo. De ontem para hoje, estava esperando entre 100 e 150 milímetros em algumas áreas ali. E frio, né? E frio. E agora a temperatura cai.
Né? Porto Alegre, acho que chega, a indicação é de chegar a 12 graus, nas outras cidades entre 7, 8 graus, alguma coisa assim. Então é muito frio e úmido, né? Então, assim, a superfície que está sendo utilizada, quando a gente mexe em balanço de energia. E isso altera a temperatura, isso altera a dinâmica da atmosfera, fortalecendo alguns eventos, né, como esse que está incidindo sobre a nossa região. Eu não tenho ideia assim, de quando que a gente viveu um outono quente como esse. Que as temperaturas estão chegando a 32 graus, mas a noite está mais quente também. Né? Então, já é um período em que as temperaturas à noite, elas já começam a cair bem. Tanto é que no outono eu tenho uma variação térmica que chega a 20 graus entre dia e noite. Chega a 30 de dia e chega a 12, 13 à noite. Né? Então, a ação humana, ela vai intensificar os eventos. As atividades humanas, elas tendem a criar condições de intensificação. O fenômeno já existe, só que ele vai estar sendo intensificado. Né? É isso que eu ia lhe perguntar, até para a gente estar encaminhando. Isso. Assim, né? Diante dessa radiografia, nós vamos ter que aprender a conviver com isso. Isso o que acontece no Rio Grande, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, vai ser mais comum do que a gente imagina? Mais comum. E já passou da hora, da gente começar a ter uma cartilha para aprender a lidar com esses eventos extremos, porque afeta nós todos, né? Então, essas atividades, nós estamos muito atrasados. Nós estamos muito atrasados. Eu acho que o poder público ele está brincando um pouquinho, né? Não entendeu ainda que a coisa já está aí, já está gerando grandes problemas. O que me angustia lá, a professora, eu acompanho direto até pelas minhas relações, é que está se discutindo muito, tem o muro da Mauá, que não serviu para nada, para segurar a água, a comporta que falhou, que não foi aberta, essa discussão que vem à tona, isso que angustia, né? Porque parece que realmente que a senhora coloca, o governo está dormindo, né? Não, e um certo negacionismo, né, Gerson? Exato. Que a gente vê de autoridades, de parlamentares, enfim, né? Principalmente os parlamentares, Não, né? e volta ao que a senhora que falou, afrouxaram nas leis ambientais, né? E como uma professora, como a senhora que trabalha e pesquisa o assunto, lida com isso, foi o que a senhora falou no começo aqui, né? Que até oportunidades como essas são interessantes para a senhora falar sobre a pesquisa que está acontecendo, mas ela não está restrita à academia, não está restrita às universidades, ela está agora tendo provas da prática com tragédias, infelizmente. A sociedade está sentindo, né? E o que a gente tem que levar em consideração, que novamente são as pessoas de maior vulnerabilidade social e econômica são as que são mais penalizadas. Aí, professora, quem viveu lá e conhece, tem uma questão importante aí que eu falava para você há pouco isso, né, Jéssica? Pegou o vulnerável, mas todos, casas bonitas, jardins bonitos, floridos, casas boas, empresas, a livraria do menino que nós mostramos agora há pouco, que perdeu tudo. E isso que espanta. E aí eu acho que é um choque. Aí é um choque cultural de realidade. Sim. Assim, opa, não é só o pobre, não é só o miserável, não é. Né? E agora foi na geral. minha casa, foi na minha casa. Foi a minha loja. Exatamente. Perdi tudo, né? A loja do Grupo Havanas, né? Isso, o Grupo Havana foi uma das atingidas, né? Então, assim, não tem como escapar, né? Nós estamos à mercê. Quando eu trabalho com os alunos que estão entrando na universidade, eu costumo dizer, eles ficam até meio assim, né? Olham até assim, um pouco assustados. Eu digo, o bicho-homem é o mais burro de todos, né? Porque ele não entende que ele não domina nada, que ele é dominado, né? E aí, como eu estou lidando com galera que está chegando na universidade com 16 e 17 anos, eu falo assim, quem assistiu a Magedon, assista. Quem assistiu um dia depois de amanhã, assista, né?
que são eventos que o mundo artístico traz para a gente, a arte traz, e aí que a gente fala assim, a gente imita a arte ou a arte imita a gente, né? Porque traz catástrofes que são fora da Terra, provocadas totalmente fora da possibilidade do homem atuar, né? E que acaba, dissemina, né? Não, e sem dúvida esse tipo de tragédia tem de deixar lições, né? É preciso que lições sejam de fato deixadas e uma delas é abandonar o negacionismo, né? A realidade está batendo a porta, mas de um jeito violento até. A gente precisa necessariamente aprender. Sim. Professora, muito obrigado, viu, pela presença e mais uma vez com a gente aqui na eu que agradeço a oportunidade e a gente está à disposição, a universidade está à disposição sempre. Agradecendo também aqui ao Gerson Cruz, diretor-geral do Sistema Sagres, que emprestou um pouco, né, do seu conhecimento sobre o Rio Grande do Sul, né, sobre a sua própria história, enfim, e da emoção que é ver o que está acontecendo no Estado para aqui o programa, né, para você que está nos acompanhando nessa edição do Pauta 2 e a Jéssica Dias também, minha companheira de sempre, nesta edição. A você que nos acompanhou até aqui, fica a dica. Você nos acompanha pelas redes sociais e por lá você pode apontar aqui qual vai ser a nossa próxima pauta. Semanalmente estamos aqui com o Pauta 1 e também aqui com o Pauta 2. Um grande abraço e obrigado pela sua companhia. Até mais.